Olá, tudo bem com vocês? Como eu havia dito, eu vou postar aqui hoje um vídeo, para complementar o material em PDF, tá? Para que vocês possam contextualizar, tá, sobre o tema da semana e com isso poder resolver também as atividades propostas. Tá? É importante a leitura do material em PDF, tá? E também assim, o compromisso em estar postando as atividades no período certo para que não haja acúmulo. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao tema da semana. Estamos falando aqui sobre doutrinas sociais do século XIX, tá? Lembrando para vocês, século XIX que se inicia em 1801 e vai até 1900, onde houve várias transformações, vários acontecimentos, tá? E dentre eles, a gente vai estar destacando aqui essas doutrinas sociais. Para começar, é preciso esclarecer o que são doutrinas. Tá? Doutrinas, na verdade, são regras, costumes aplicados a um determinado grupo. Eu posso citar como exemplo para vocês algumas doutrinas religiosas, doutrina católica, doutrina protestante ou doutrina militar também. Então são regras que são aplicadas como verdades a um determinado grupo, tá certo? Então essas doutrinas sociais ocorreram aqui no século XIX, tá? No início do século XIX. E é importante eu coloquei aqui que foi pós-revolução industrial. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? A revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII, tá? Por volta de 1760, inicialmente na Inglaterra. E essa revolução industrial trouxe uma mudança no contexto do operariado. Então, o operário que vivia em pequenas fábricas, tá, de manufaturas, ou que vivia o trabalhador do campo, ele se viu obrigado a ir para a cidade trabalhar em fábricas. E esse trabalho em fábricas, ele acabou obrigando ele a uma situação nova. É uma situação que ele deixou de fazer o seu ofício que já vinha fazendo há muito tempo e entrou em um outro ofício, uma profissão nova, com outra estrutura de trabalho. E essa estrutura, na verdade, era uma estrutura que oprimia esse trabalhador. Esse trabalhador, por muitas vezes, era obrigado a trabalhar entre 12, 14 até 16 horas por dia, em condições totalmente insalubres, com a exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho feminino e com uma renda muito baixa. Então isso causou nesse operariado algumas insatisfações, tá, que vieram a motivar essas novas doutrinas. Entre essas doutrinas, eu vou citar aqui as principais ocorridas: o socialismo e o anarquismo. Vamos falar primeiramente aqui do socialismo. Esse socialismo era uma proposta que os trabalhadores eles não deveriam estar julgados à opressão do capitalista. Tudo que fosse produzido ali, todos teriam o mesmo direito, todo o lucro que tivesse, ser partilhado entre os trabalhadores, sem favorecer então um capitalista, um chefe, um dono do capital, que receberia aí esse valor a mais em detrimento da outra classe operária, dos trabalhadores. Dentro do socialismo, eu cito para vocês aqui três espécies. Primeiramente, o socialismo utópico. Tá? O utópico é relativo a uma coisa que é um pouco imaginária, aquele sonho impossível, improvável. Então, esse socialismo utópico, que teve como que seus precursores, principais pensadores, Saint-Simon, Charles Fourier, ambos aqui franceses, e também o inglês Robert Owen. Esse último ele teve uma notoriedade maior, porque apesar de além de ser um pensador, ele foi também um industrial nesse período. E ele tentou, na sua fábrica, impor um regime que colocasse o que ele pregava, com um tratamento mais humanizado aos seus operários, creche para os filhos das suas operárias, melhores salários. Porém, esse modelo dele não deu certo, ele acabou falindo. Por quê? Nesse modelo que ele favorecia a classe operária, consequentemente ele reduzia o seu lucro. E com isso ele se tornou aí, pouco competitivo. Tá? Então acabou falindo a sua indústria. Como crítica a esse socialismo utópico, veio o socialismo científico. E qual era a crítica, na verdade? Importante frisar aqui que esse socialismo científico, ele também foi conhecido como o nome de marxismo, que um dos seus precursores foi Karl Marx, o alemão, e também Friedrich Engels. Tá? Então Marx ele criticava que esses três caras aqui queriam fazer a mudança, mas continuaria o operário sendo operário, o patrão sendo patrão. Então ele criticava, falando que isso não seria possível.
Se fosse para ver realmente uma mudança para o socialismo, teria que ser com o operariado tomando conta. Então, na verdade, se criaria uma ditadura do operariado, onde os operários passariam a ter controle das fábricas, excluindo então a figura do patrão. Tá certo? E aparece aqui também o socialismo religioso, que na verdade foi uma manifestação da Igreja Católica à época, a essa opressão sofrida também pelos operários. Tá? Não aceitava essa situação de semi-escravidão. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período aqui, se comentava que ser um escravo nos Estados Unidos e ser um trabalhador livre na Inglaterra tinha praticamente o mesmo status. Quão grande era a exploração do operariado na Inglaterra nesse período. Tá certo? E, por fim, veio uma crítica aqui também, sobrepondo o socialismo, veio o anarquismo. Que, na verdade, o que eles falavam? Aqui, o que acontece? Uma teoria veio sobrepondo a outra. O socialismo utópico, defendido por esses, Saint-Simon, Fourier e Owen, foi derrubado pela teoria de Marx e Engels. E, em seguida, o anarquismo, que foi defendido por Mikhail Bakunin. Bakunin é o principal pensador. Na verdade, tem alguns outros que defenderam também essa teoria, só que Bakunin foi o mais expressivo. E o que ele falava? Que o modelo defendido também por Marx e Engels não seria possível, porque continuaria tendo ali uma estrutura, uma ditadura. Então, o que defendia o anarquismo, na verdade, aqui, era a ausência de qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de governo, qualquer tipo de comando. Na verdade, de início, o operariado já teria todo o controle da situação, não sendo necessário isso ser atingido com o tempo. Porque aqui no socialismo, na verdade, o que o socialismo buscava? O fim disso aqui seria o comunismo, onde chegaria o ponto que não haveria mais a estrutura de governo também. Só que os anarquistas aqui, eles não queriam essa demora, queriam de fato que fosse feito isso no primeiro momento. Já a ausência de governo, a ausência de poder centralizado, todo o poder na mão do povo. Tá? Então essa palavra anarquismo, que você pode ter assim em mente no senso comum, quer dizer bagunça. Eu não sei se sua mãe já falou isso, a minha já falou. O que é essa anarquia? O que está acontecendo com isso aqui? Essa bagunça. Então, assim, não é errado falar isso não. No senso comum é isso. Mas para a gente que está estudando aqui história dentro da ciência, anarquismo vai ser essa ausência de governo. O poder diretamente na mão do povo. Tá certo? Com esse material aqui, com essa explicação breve e com o material em PDF que vocês têm aí, vai ser possível estar respondendo as perguntas que vão ser lançadas na plataforma. Tá? Espero ter colaborado e até breve.